O espírito dos mares. Capítulo 11. O portal e a prisão. Farhan encarava a todos. Devagar, ele passou seus olhos por cada um, procurando as palavras corretas para poder explicar a sua escolha, o porquê havia traído o capitão Bannock Durham, ajudando os militares, contando a eles sobre a prisão de término e toda a riqueza que haveria dentro da prisão, porque ele havia traído Durham, apontando a posição, fazendo com que o general tomasse os objetos valiosos de sua mão, relíquias que serviriam para entrar na prisão, ou até mesmo, em mãos erradas, as relíquias serviriam para libertar Terminus. Após observar a todos, Farhan começou a se explicar. Meu amigo Durham, nos conhecemos há muito tempo. Éramos jovens na época. Não estávamos apenas iniciando nossos caminhos. Naquela época, a sua filha era pequena e você precisou de minha ajuda. Eu era um rapaz novo que estava à procura de um bom lugar para viver. Mas o tempo passou, você foi atrás de seu sonho. Conquistou seu lugar dentro do mar, virou um capitão, comandou muitas pessoas, teve seu próprio navio e acumulou algumas riquezas. Não era o suficiente, mas conseguiu chegar a um bom patamar e um bom equilíbrio entre amigos e ouro. Eu tentei fazer a minha vida, Durham. Mudei algumas vezes para cidades distintas, até que consegui me fixar em uma. Virei guarda de um duque e depois entrei para a infantaria da cidade. Estava tudo indo a contento, mas eu ainda não estava bem financeiramente. Eu queria mais. O capitão da infantaria era um homem nojento e arrogante, mas eu estava me saindo bem e logo conseguiria tomar o lugar dele como capitão. Porém, o destino não estava ao meu favor. Alguns soldados fiéis a ele descobriram os meus planos e fui expulso da infantaria. Foi quando minha vida começou a mudar. Tive que sair da cidade, encontrei com um velho conhecido que me ajudou e voltei a trabalhar como guarda. Dessa vez, eu fazia parte da guarda pessoal de um infante. Ele era filho do rei das terras do oeste. Infante é um filho que não é herdeiro da coroa, mas ele possuía muitos guardas para sua proteção. Com o tempo me tornei líder dos guardas, mas o infante abusava de nossos serviços e não tínhamos recompensa por isso. Alguns guardas insatisfeitos começaram a planejar uma armadilha para o infante, para tentar extorquir parte de seu ouro, já que ele o possuía muita riqueza. Mas o plano deles não deu certo, e quando foram descobertos, todos foram considerados culpados, inclusive eu, mesmo sem eu ter participado. O rei condenou todos à forca. Não tivemos outra escolha, fugimos da região, eu e todos os outros guardas. Muitos deles já não suportavam mais a realeza. E foi nesse momento que eu tive uma ideia diferente. Nós seríamos um grupo que ofertaria serviços para os nobres, mas com o intuito de roubá-los e conseguir ouro com mais facilidade. E assim, me fingindo de nobre e dono da guarda pessoal, meu grupo e eu fomos enriquecendo, mas ainda não estávamos satisfeitos. Fizemos alguns nobres de vítimas, até que chegamos à cidade de Riverson, a cidade na qual nos conhecemos há muito tempo, e que dessa vez seria alvo de meus planos. Ajudamos em tudo que pudemos na cidade para ganhar a confiança do conde, o que aos poucos foi acontecendo. E quando estava prestes a executar o meu plano, o conde me contou sobre a prisão e a riqueza existente lá dentro. Então falei aos meus guardiões sobre isso e todos ficaram muito entusiasmados com a novidade. Agora precisávamos das orientações do conde para conseguir o ouro da prisão de Terminus. Porém, apareceu o problema com o ogro e o espectro, e vocês apareceram. Eu sei que o conde precisava de mais guerreiros, mas não contava que fosse deixar você, Durham, como responsável pelos objetos. Eu deveria ser o escolhido. O prêmio era para ser meu, mas de qualquer maneira, eu iria precisar de mais ajuda. Meu plano era reunir soldados de verdade para ajudar na conquista daquela prisão e poder sair com a riqueza. E também chamar um velho conhecido, o general John Cold.
Sabia que com a ajuda dele conseguiria conquistar a riqueza que tanto meus homens e eu desejávamos durante muitos anos. E assim não teríamos que continuar na vida em que estávamos. E foi isso, Durham. Eu sei que só com os homens e com a sua tripulação nós não teríamos chances. Nunca conseguiríamos sair vivos daquele lugar. Você é meu amigo, Durham, mas os meus objetivos vêm em primeiro lugar. Eu preciso daquele ouro, e o único jeito de conseguir isso era lhe traindo. Agora estamos em um grupo maior e mais forte, e irei sair rico daquela prisão. Durham estava com as mãos sobre a cabeça, sem conseguir entender até que ponto seu amigo havia chegado. Estava furioso de ter sido traído por ele. Riet e Lane estavam abismados com a história contada por Farhan. Eles nunca haviam suspeitado dele. Parecia ser um homem centrado e parecia ser um bom amigo de Durham. Eles nunca poderiam imaginar serem traídos por Farhan dessa forma. Não dá para entender, Farhan, mesmo que você me diga que isso tudo foi um plano seu para conseguir alcançar o ouro desejado. Você poderia ter contado seu plano, poderíamos agir de outra forma, mas você preferiu me trair. E a vontade que tenho agora é de envolver minhas mãos em seu pescoço e lhe sufocar. Farhan rapidamente se levantou. Não faça isso, Durham. Você sabe que se me matar aqui, estará condenando todos vocês à morte. E além do mais, não tinha outro jeito. Você nunca aceitaria a ajuda dos militares. Vocês são piratas. Piratas e militares juntos. Tenho certeza de que você pensa que isso não daria certo. E sei que só aceitaram ir porque não tinham escolha. Durham se levantou nervoso. A raiva estava expressa em sua face. Mas, antes de qualquer movimento de Durham, Farhan correu para a porta e saiu do quarto. Durham fechou-a com violência. Maldito traidor! Assim que tiver a oportunidade, faço questão de acabar com a vida dele. Se ele pensa que vai sair de lá rico, ele está muito enganado. A prisão de término será o túmulo desse infeliz. Lane aproximou-se de seu pai, aconchegando seus braços em volta dos ombros dele e acariciando seu rosto. Calma, pai. Não adianta lamentar agora. Ninguém podia adivinhar que Farhan faria isso. Agora já passou. Vamos tentar descansar e relaxar a mente. Temos uma longa viagem pela frente. Durham concordou com sua filha e seguiram viagem descansando. Alguns dias se passaram. Eles evitaram ficar muito tempo fora do quarto. Os olhares da infantaria em sua direção não eram dos melhores. Estavam cercados de inimigos e não podiam se expor muito, não se quisessem chegar inteiros até o objetivo. Brandon já estava recuperado e Riet o convidou para sair do quarto, para respirar um pouco de ar no convés do galeão. Andavam pelo convés no meio dos guardas, olhando o mar aberto e apreciando a brisa que vinha do lado leste do navio. Quando estavam mais afastados dos militares, Riet respirou fundo, tomando coragem para começar uma conversa que certamente não seria agradável. Mas precisava falar com Brandon. Não poderiam continuar daquela maneira, sem se falar e sendo odiado por seu melhor amigo. Eles se apoiaram na borda lateral do galeão. Brandon, meu amigo, já se passaram muitos dias desde a nossa última conversa. Agora que você já está recuperado e mais calmo, acho que lhe devo muitas explicações. Brandon olhou de lado para Riet. Ele estava sério e levantou uma de suas sobrancelhas. Sim, Riet. Escutarei o que você tem para falar. Riet se sentiu aliviado vendo que seu amigo não o tinha rejeitado. Brandon, sobre a Lane e eu, sabe? Assim como todo mundo da tripulação, eu também me apaixonei por ela. Mas, Brandon, eu nunca poderia imaginar que você era louco por ela. Achei que ela fosse como uma irmã para você. Em todas as conversas e brigas que tivemos ao longo desse tempo juntos, você a tratava como tal. Até mesmo pelas discussões de vocês dois. Eu jamais suspeitei que você era louco de paixão por ela. Nós éramos amigos, Brandon. E você nunca falou sobre o assunto comigo.
Só veio falar sobre isso muito tempo depois que já nos conhecíamos e, quando você me contou a sua história com ela, eu já estava apaixonado por ela e ela por mim. Meu caso com a Lane começou em Riverson e só depois você me contou tudo. Era tarde demais. Se eu soubesse disso antes, teria me afastado dela. Não chegaria a começar uma relação, pois sei que isso não se faz entre amigos. Brandon, me perdoe. Riet estava sem jeito, não sabia mais o que falar. Brandon estava calado, tinha escutado tudo sem interrompê-lo. Vendo que Riet estava encabulado e que não iria mais falar, Brandon colocou sua mão sobre o ombro do amigo. Você esqueceu que lhe falei sobre se preocupar com o passado? Eu realmente fiquei furioso quando soube sobre vocês dois, mas naquele momento estava vivendo o presente e reagi conforme as minhas emoções. Eu não o culpo mais pelo que aconteceu, Riet. Eu entendi o que você disse, e a culpa não foi sua. Na verdade mesmo, o verdadeiro culpado de toda aquela situação fui eu mesmo. Eu deveria ter desistido de conquistar a Lane há muito tempo, e antes mesmo da nossa briga, ela tinha deixado claro que não queria nada comigo. Mas depois que Durham me autorizou e me incentivou a tentar, eu me animei, mas não adianta. Ela não me ama. Riet, se não fosse por você, nem estaria mais vivo. Eu lhe devo a minha vida. Você pode contar com a minha amizade. Eu irei estar ao seu lado de agora em diante. Eu nunca deveria ter deixado Durham partir com o navio sem vocês dois. Estes dias foram tediosos viajando sem a companhia de vocês. Eles se olharam e deram uma boa gargalhada. Riet havia tirado um enorme peso que carregava em seus ombros. A felicidade estava expressa em seu rosto. Conseguir o perdão de seu amigo havia sido uma conquista muito boa. Eles apertaram as mãos um do outro e se abraçaram. A amizade entre eles havia voltado com toda a força, e dessa vez se tornaram amigos inseparáveis. Um mês se passou. Os guardas continuavam sem tolerar a presença deles no navio, mas ninguém arrumou confusão. A infantaria respeitava muito o general, e ninguém era capaz de desobedecer a um comando seu. Farhan havia sumido. Eles não se cruzaram mais. Suspeitavam que ele havia se mudado para outro navio militar. Não estaria mais dentro do galeão. Riet continuou com seu treinamento intensivo, mas agora era um treinamento particular. Somente Lane e Brandon treinavam com ele. O jovem foi aperfeiçoando os dois a cada dia que passava. O confronto contra Terminus estava próximo, e se preparavam intensamente para esse objetivo. Faltavam poucos dias para chegar ao ponto de desembarque. Riet e Durham se encontravam algumas vezes com o general quando solicitados dentro da cabine. Ele olhava o mapa desenhado por eles e elogiou o trajeto que haviam traçado. Tudo estava andando como planejado por ele, e nada mais se intrometeu em seu caminho. O general havia livrado o reino da grande ameaça dos mares, e agora iria livrar o reino de uma ameaça aprisionada, e como recompensa ficaria com o ouro do reino antigo. Os navios estavam atravessando uma região considerada perigosa, e, de longe, visualizavam uma enorme quantidade de tropas nas terras ao lado oeste. Era um final de tarde, o sol naquela região ardia na pele. Era quente mesmo com ele se pondo. Enquanto ele brilhava vermelho no horizonte, as tropas que estavam na terra avançavam em direção a algum inimigo. Eram muitos homens carregando catapultas e balistas. As cavalarias e lanceiros seguiam na frente. Mais atrás, muitos arqueiros. Os navios continuavam no mar a certa distância da terra, e os olhares atentos ao que estava acontecendo em terra firme. Um pouco mais à frente daquela enorme tropa, havia uma imensidão de orcs à espera. Atrás deles, um enorme castelo que eles protegiam. Era o castelo do antigo orc que andava pelo reino como espectro. Isso significava que estavam bem próximos do objetivo. O castelo ainda era dos orcs, e uma guerra iniciou em terra. Sons graves eram produzidos por instrumentos utilizados pelos orcs, e as tropas avançavam umas contra as outras. Uma grande guerra estava passando diante dos olhos de todos dentro dos navios. A realidade brutal vinha para lembrá-los de que estavam em território inimigo. Servia como um alerta para aqueles que se aventuravam em invadir aquele território. E o medo começou a apertar no peito de muitos soldados que não estariam preparados para enfrentar o que estava por vir.
A grande maioria apenas obedecia às ordens, nem mesmo sabiam onde estavam se metendo. Eles seguiam em frente ao som amedrontador daquela enorme guerra que ocorria ao lado. Aos poucos, os navios foram se distanciando da guerra e do grande castelo, que ia ficando para trás, cada vez menor para a vista de quem olhava. Em pouco tempo, eles já não viam mais o castelo. Dali em diante, eles somente viram o deserto, uma área completamente abandonada. O sol terminou de se pôr e, com a noite, chegou um vento gelado trazendo frio para dentro dos navios. Estavam bem próximos do último ponto de parada, quando um navio de médio porte passou ao lado deles. Todos tomaram um grande susto. Estava completamente apagado. Já estavam preparados para poder parar nos navios à beira-mar. Mas aquele navio desviou a atenção deles. Ele emparelhou ao lado do galeão e aos poucos algumas tochas foram sendo acesas. Estava repleto de seres estranhos. Havia homens deformados e gárgulas sobrevoavam a embarcação. Riet, ao olhar, logo sentiu uma vibração negativa. Era uma energia muito parecida com o que havia sentido há um tempo. Ele e seu amigo Brandon se surpreenderam ao ver um homem que caminhava pelo navio com uma tocha na mão, acendendo outras que estavam espalhadas ao longo daquela embarcação. Ele se virou olhando diretamente para Riet e Brandon. A luz do fogo da tocha iluminou o seu rosto, revelando um olhar negro e demoníaco, fazendo com que os dois dessem um sobressalto. Aquele rosto. Eles não acreditavam. Aquele homem era idêntico a Illard, mas não podia ser ele. Illard estava morto. Não poderia ter sobrevivido ao golpe de Riet. Aquele demônio idêntico a Illard apontou a tocha em direção aos dois e riu de maneira escandalosa e sádica. O som produzido pela risada ecoou para dentro do mar. Os militares estavam paralisados quando o general saiu de sua cabine, ao lado dos paladinos que estavam sempre preparados para a batalha. O general ordenou o ataque. Os outros navios começaram a cercar o navio de médio porte que carregava monstros de outro mundo. As gárgulas sobrevoaram os navios e atacaram. Os homens deformados pulavam para dentro do galeão. Tiros de canhão massacravam aquele navio que era pequeno perto do galeão. Enquanto os militares, junto com Riet, Brandon, Lane e Durham, defendiam-no dos invasores. As gárgulas atacavam os outros navios, pegando a tripulação com suas garras, que encravavam em seus peitos e depois os largavam no mar. Muitas flechas voavam na direção das gárgulas, mas as poucas que as atingiam não eram capazes de penetrar o couro duro que formava a pele daqueles seres. Aquele navio médio não conseguiu resistir por muito tempo e logo começou a afundar. Porém, aqueles demônios não sentiam medo, e mesmo com o navio afundando, eles continuavam invadindo o galeão. Eram muitos seres deformados acompanhados daquele homem de olhar maligno. O navio havia afundado, mas uma grande guerra continuava dentro do galeão. Durham, Brandon, Riet e Lane pegaram suas armas com o general. Eles estavam ajudando a defender o navio. Aqueles seres pareciam imortais. Mesmo após sofrerem muitos golpes, eles continuavam de pé. Riet descobriu que eles somente paravam após terem suas cabeças arrancadas de seus corpos, mas era tarde demais. Aqueles demônios estavam tomando o galeão. Muitos militares estavam mortos e eles não poderiam continuar lutando. Precisavam fugir dali, antes que todos acabassem mortos. Um dos navios militares se aproximou, resgatando os militares que pulavam do galeão. Durham viu os paladinos protegendo o general John Cold e o levando para outro navio. Rápido! Temos que abandonar o galeão! Vamos fugir para outro navio! Eles continuaram se defendendo até chegar próximo ao navio militar, que estava ao lado, e enquanto estavam pulando para dentro do navio, viram aquele demônio vindo em sua direção. Nesse momento, eles tiveram certeza. Era o corpo de Illard possuído por um demônio. O navio militar começou a se afastar do galeão. Enquanto se afastavam, começaram a disparar os canhões contra o galeão, acertando alguns mastros, e em pouco tempo já estavam distantes. Fugiam com 2 navios e a caravela, que eram navios mais rápidos do que o grande galeão. A perda havia sido grande.
e aquelas gárgulas despertaram terror nos militares, que estavam amedrontados, com o medo que percorria em suas veias, fragilizando ainda mais os homens que haviam sobrevivido após a batalha contra o Grande Storm e contra esses seres demoníacos. Os navios chegaram à beira-mar. Eles jogaram as âncoras e prenderam os navios na terra firme, com cordas e estacas de madeira. John Cold reuniu todos. O capitão Simon apareceu com sua tripulação e os piratas de Durham, que estavam na companhia de Farhan. Ao vê-los, Durham se enfureceu. Sabia que Farhan estava tramando mais alguma coisa, e ele certamente estaria tentando influenciar os seus homens com sua lábia. Com todos reunidos, o general se pronunciou, dando as ordens. Ordenou que a tripulação de um de seus navios preparasse as carruagens, enquanto o restante ajudava a organizar os equipamentos e as provisões. Estavam todos se preparando para seguir adiante. Os militares levavam muitas carroças para recolher as riquezas. Ninguém questionava as ordens de John Cold. Mesmo com o medo estampado nos olhos dos militares, eles obedeciam ao general. Eles começaram a caminhada para dentro do deserto. Hiet olhava para aqueles homens que caminhavam sem esperanças, analisando a postura deles. Ele sabia que o general não conseguiria ir longe. Ele precisaria de Durham e de sua tripulação para conseguir o que queria. Havia um longo caminho pela frente e um território desconhecido por todos. A noite estava limpa, mas a areia do deserto sacrificava as forças deles. Uma areia fofa, de difícil locomoção, que fazia com que os corpos ficassem ainda mais pesados sobre a terra. Passaram muitos dias caminhando com o sol sobre suas cabeças durante o dia e o frio da noite que congelava seus ossos. O tempo previsto para a chegada até o local da prisão já havia passado. Eles estavam perdidos no meio daquele deserto e não poderiam passar mais dias daquela forma, ou não sobrariam provisões para a volta. O general decidiu tentar por mais 2 dias. Se não chegassem ao local, teriam que voltar para buscar mais suplementos para poder sobreviver. Seguiam o caminho desenhado em um mapa, mas parecia de nada adiantar. As areias se moviam, modificando os montes da região e dificultando o reconhecimento de sua superfície. No dia seguinte, o sol parecia ferver a areia. Muitos militares e alguns piratas não suportaram o desgaste e ficaram para trás, abandonados para tentar sobreviver à sua própria sorte. Ao final do dia, o sol se retirava, trazendo mais uma noite fria, mas dessa vez ela veio acompanhada de uma forte névoa. Uma tempestade de areia tomava conta da região, obrigando-os a pararem para tentar se abrigar. Tentavam montar suas tendas, mas o forte vento e a areia misturada nele os impediam, não dando opções. Restava apenas tentar continuar caminhando e torcendo para que conseguissem sair logo daquela tempestade. Caminharam a noite inteira debaixo da névoa e da tempestade. Ao amanhecer, a tempestade se acalmou e a névoa foi cedendo, dando espaço para a visão dos que ainda estavam vivos. Durham e sua tripulação estavam de pé, resistindo aos ataques da natureza, assim como o capitão Simon e parte de sua tripulação. O general John Cold olhou em volta e viu seu grupo dizimado. Mais da metade havia se perdido ou morrido no meio daquela tempestade. Os paladinos estavam ao seu lado, mas alguns militares que andavam com armaduras pesadas não conseguiram acompanhar o restante do grupo. E outros simplesmente não tiveram forças para prosseguir. Ao clarear, vislumbraram uma planície de terra e ao fundo uma enorme montanha. Hiet se aproximou do general apontando para a frente. Veja, chegamos ao nosso destino. Nossa demarcação estava correta. Percorremos caminhos sinuosos, mas conseguimos alcançar o nosso objetivo. Venham rápido. Hiet estava animado com a conquista e correu em direção ao centro da planície. O general gesticulou concordando com ele, e todos começaram a correr como se houvessem encontrado um tesouro escondido. Ao se aproximarem do centro, chegaram a um círculo gigante desenhado no chão, e dentro formas triangulares cercadas por outros pequenos círculos rodeavam a borda interna daquela enorme demarcação. No centro havia uma rachadura. Uma chama rocheada explodia em ondas para cima, em uma altura surpreendente. As chamas saíam de dentro da rachadura. Todos entraram no círculo, e quando eles tentaram se aproximar da rachadura,
Um campo de força impeliu todos para trás, jogando-os no chão. Aos poucos eles se levantaram. O general pegou o livro falso e retirou os pergaminhos de dentro. Estavam brilhando. Ele os aproximou do campo de força, e faíscas saíram ao contato dos pergaminhos com o campo de força. Mas de nada adiantou. Este continuava intacto, e os pergaminhos foram jogados para longe. O general recolheu os pergaminhos e chamou Farhan e Simon. Juntos, eles estudavam o que poderiam fazer para quebrar aquele campo de força misterioso. Durham, Riet, Lane e Brandon ouviam a pouca distância o que o general tentava planejar. Vendo que eles não chegavam a lugar algum, Riet se aproximou. Acho que sei como solucionar este problema. Os três olharam, e John Cold, segurando os pergaminhos em sua mão, apontou para Riet. O que você acha que devemos fazer agora? Riet se aproximou mais de John Cold. Os paladinos que estavam ao seu lado retiraram as espadas, prontos para defender o general caso Riet tentasse algo. Riet estendeu suas mãos. Me passe os pergaminhos e o livro. John Cold sinalizou para que os paladinos baixassem suas espadas e esticou os pergaminhos e o livro em direção a Riet. Olha aqui, pirata. Chegamos até aqui juntos. Não tentem nenhuma gracinha, ou tomaremos a sua vida. Riet pegou os itens das mãos do general. Não é comigo que o senhor general precisa se preocupar. Me deem espaço. Eles se afastaram enquanto Riet se aproximou do campo de força. Colocou os pergaminhos abertos no chão, um em cada lado, e se ajoelhou entre os pergaminhos, sentado sob seu calcanhar, e apoiou o livro falso sobre suas coxas, juntando suas mãos como se fosse rezar. Leu em voz alta as palavras que estavam escritas na capa do livro, devagar e pausadamente. Foi lendo palavra por palavra na linguagem antiga. Após terminar de ler, uma pequena chama se acendeu no centro de cada pergaminho. Um soldado, olhando para Riet, sorriu e foi de encontro ao campo de força, achando que já havia se livrado da proteção, mas ele estava errado e o campo de força continuava ativo, jogando o soldado para trás, que se levantou nervoso indo em direção a Riet. Seu imbecil! Isso não adiantou de nada. O campo de força continua no caminho. Como iremos entrar desse jeito? Ele desviou o olhar para John Cold. General, ele está apenas perdendo nosso tempo. Vamos fazer da nossa maneira. Riet saiu de sua concentração e olhou para aquele pobre militar. Eu ainda não terminei. Se afaste e não me atrapalhe mais. Riet voltou a se concentrar enquanto o general gesticulava para que o soldado se afastasse. Riet voltou a ler o que estava escrito, porém agora traduzindo a escrita para a linguagem dos humanos. Se abrirá diante de mim apenas quando o escolhido tiver diante de ti. Uma passagem apenas de ida para aquele que tomará o teu lugar. Condenado serás a deixar de existir. Tua punição terminará. O portal será selado neste momento e nunca fugirás de teu covil. Olharás de teu domínio o teu sucessor e nada poderás diante da vontade de um Deus. Dilacerado seja o destino a ser cumprido e que entrem aqueles que não o temem. Ao terminar de traduzir, Riet rezou por mais uma vez, aos sussurros, novamente na linguagem antiga. Os pergaminhos ardiam em chamas. Ele os pegou e as chamas não queimaram suas mãos, e com suas palmas abertas, pressionou os pergaminhos contra o campo de força. A terra começou a tremer e o campo de força se rachou, e segundos depois caiu em pedaços, como se fossem pedaços de vidro quebrado. Enquanto a terra tremia, um orc apareceu correndo em direção ao círculo. Seus olhos estavam com a mesma chama rocheada que saía do chão. Era o espectro do antigo orc, que agora estava possuindo um dos seus para tentar alcançar o seu objetivo. Mas era tarde demais. O feitiço lançado há muito tempo agora se cumpria. Os pergaminhos se desfizeram nas mãos de Riet. Atrás do orc dominado pelo espectro vinha uma imensidão de demônios deformados.
Eram humanoides, orcs, goblins e ogros. Todos estavam correndo, e acima deles meia dúzia de gárgulas, lideradas pelo Willard possuído. Assim que o orc entrou no círculo, o seu corpo começou a se desintegrar, e o espectro começou a arder em chamas vermelhas, e aos poucos foi virando cinzas. Era o fim daquele espectro amaldiçoado pela ganância. Todos os militares e os piratas começaram a dar pequenos passos para trás e se preparavam para enfrentar os inimigos que vinham em sua direção. Aqueles monstros corriam ferozmente, com suas armas levantadas e aos berros prontos para atacar. Willard possuído foi o primeiro a entrar no círculo, seguindo de seus demônios e dos enormes ogros deformados. Enquanto Willard possuído já estava bem próximo ao centro, a terra começou a tremer com mais força, e ele parou de frente à rachadura. O círculo estava quase todo preenchido. De um lado estavam os soldados e os piratas, e do outro, os demônios. A terra continuava a tremer. A rachadura no centro do círculo começou a se abrir. Enquanto se abria, eles ouviram uma risada demoníaca. Willard abriu os braços e continuou rindo, olhando os rostos apavorados dos militares e de alguns piratas. Chamas negras saíam de seus olhos. Ele estava possuído por um ser do submundo. Várias fissuras desenharam o círculo por completo, que se rompeu, fazendo todos caírem para dentro do buraco que havia se formado abaixo deles. Enquanto caíam no vazio, a escuridão tomou conta de suas visões quando, de repente, eles sentiram seus corpos atravessarem uma barreira, que separava o mundo deles daquela prisão mágica feita pelo grande mago. Eles desmaiaram. Algum tempo depois, sem saber ao certo quanto tempo havia se passado, Riet abriu seu olho, apalpando o chão frio, que era todo coberto por pedras grandes e rachadas. Ele estava em uma sala fechada. As paredes e o teto eram feitos de pedaços quadriculados de pedra, e a sala era iluminada por tochas que ficavam penduradas na parede. Ao lado de Riet estavam os dois paladinos. Ele se levantou rapidamente procurando por Brandon, Durhan e Lane, mas não havia mais ninguém por perto. Na queda, por algum motivo, eles haviam se separado. Os paladinos se moveram, mostrando sinais de vida. Riet chegou perto deles para ajudá-los, estendendo sua mão para levantar um e depois o outro. Um dos paladinos retirou seu elmo e, pela primeira vez, Riet via seu rosto. A face do paladino era de um formato quase quadrado. Seu maxilar era saltado nos lados. Seus olhos eram fundos e azuis. As sobrancelhas eram loiras, bem claras, assim como seu cabelo, curto, loiro e enrolado. Ele tinha a expressão de um homem bem forte. Segurava seu elmo de lado, apoiando em sua cintura. Olhava sério para Riet, como se estivesse esperando por um comando. E quando Riet menos esperava, o paladino começou a falar. Estamos dentro da prisão. Ele inclinou sua cabeça para cima e respirou fundo. Este local é inodoro. É como se estivéssemos no vazio. O mago que criou esta prisão era extremamente poderoso. O outro paladino já estava de pé também. Ele andou para perto do outro. Precisamos procurar por John Cold. Ele deve estar precisando de nós. Eles se olharam e concordaram simultaneamente. Sim, vamos em busca dele. Ignorando a presença de Riet, eles começaram a caminhar em direção à única porta que havia naquela sala. Riet olhava os paladinos andando para longe de si. Coçou a cabeça na dúvida se falava com eles ou se apenas os deixava ir. Mas ele sabia que não seria bom nem para ele, nem para os paladinos andarem separados. Seria muito arriscado. Precisavam seguir juntos e encontrar os outros sobreviventes. Somente assim teriam uma chance maior de sobreviver naquele lugar. Ei, vocês dois! Os paladinos pararam e olharam para trás, vendo Riet chamando por eles. Não querem a minha companhia? Eles olharam um para o outro novamente e deram de ombros. Com voz firme e grossa, um deles se direcionou a Riet. Sim, se você quiser, pode nos acompanhar. Riet também deu de ombros e andou na direção deles. Ao sair pela porta, eles se depararam com um corredor que também era iluminado por tochas. Havia várias portas ao longo do corredor.
Vocês sabem para onde temos que ir? Riet apontava para os dois lados do corredor, perdido e sem saber para onde ir, enquanto os paladinos caminhavam para um dos lados. Como sabem que não é para este outro lado que temos que ir? Os paladinos, que já haviam voltado a andar, pararam novamente e, sem olhar para Riet, responderam juntos. Nós temos um sexto sentido. Tivemos muitos anos de treinamento com meditação. Aquele que estava sem elmo continuou. Nos aprofundamos tanto neste estudo que conseguimos alcançar o sexto sentido. Tivemos pequenas vibrações de movimentos e de vida, e estas vibrações estão vindo deste lado. Vamos continuar nossa caminhada. Não podemos mais ficar parados. Eles voltaram a caminhar. Riet apressou o passo para ficar perto deles e, enquanto andavam, continuou. Entendo. Interessante isso. Nunca ouvi falar sobre o estudo da meditação. E olha que já vivi bastante tempo por este mundo. Já que estamos juntos, vocês poderiam ao menos me dizer os seus nomes? O paladino com o elmo virou de leve sua cabeça para o lado. Me chamo Davi. E logo em seguida, o paladino sem elmo respondeu. Meu nome é Marco. Sabemos que você desconhece o estudo da meditação, Riet, o elfo. Esse estudo é somente praticado por nós paladinos. Nosso mestre nos ensinou este estudo e muitas outras coisas. Somente as crianças de almas puras são capacitadas a adquirir a expansão dos sentidos e a alcançar o dom da magia branca. Nós fomos escolhidos a dedo pelo nosso mestre, e existem poucos paladinos espalhados pelo reino. Por isso é que poucos conhecem nossos estudos. Riet estranhou a forma de falar deles. Eles falavam pausada e corretamente cada uma das palavras. Ele achou engraçado o terem chamado de Riet o elfo. Os três continuaram a caminhada ao longo do corredor. O local era frio e o cansaço os atingia, mas não podiam parar. Mais à frente, eles começaram a ver o final do corredor. Estavam chegando perto de uma enorme porta de madeira escura, enfeitada com desenhos talhados e grandes argolas de ferro que serviam como maçanetas. Era a última porta que havia no corredor. Eles apertaram o passo e abriram a enorme e pesada porta. Ao entrar, se depararam com um grande salão, que era sustentado por várias colunas de forma cilíndrica, que eram feitas com as mesmas pedras das paredes. O teto era bem alto e algumas correntes estavam penduradas. Elas sustentavam armações redondas de ferro, e ao longo dessas armações havia pequenas gaiolas com carvão ardendo em chamas, que ajudavam a iluminar o grande salão. Devagar eles foram entrando no grande salão. Mesas e cadeiras de pedras estavam espalhadas pelo local. Do outro lado do salão havia outro portão enorme de madeira. Era alto e estava totalmente aberto. Parecia ser outro salão grande. Ao fundo, eles viam uma fonte maior de fogo e sentiram o calor que saía de lá. Ao entrar no segundo salão, eles se sentiram mais confortáveis. Seria um ótimo lugar para descansar. O segundo salão era um depósito. Eles andavam pelo meio e em cada lado havia 2 balistas. Era um depósito de equipamentos de guerra. As balistas eram enormes armações de madeiras equipadas com flechas gigantescas, que serviam para derrubar portões e muros de pedra e para dizimar grandes concentrações de tropas. Aproximaram-se do grande fogo que havia ao final do depósito. Era uma enorme lareira, com grades de ferro e espetos protegendo seu interior. A temperatura ali estava bem agradável, mas, antes de chegarem mais perto da lareira, os 2 paladinos pararam e colocaram as mãos no peito de Riet, fazendo-o parar também. Shhh. Faça silêncio, Riet, sussurrou Marco. Estou sentindo que temos companhia e é companhia das grandes. Ouça sua respiração. Os 3 ficaram parados ali. Riet tentou ouvir a tal respiração que Marco estava indicando. Após alguns segundos ele conseguiu. Era uma longa respiração, e aos poucos o som foi aumentando.
Parece que eles haviam acordado quem quer que estivesse ali. Os paladinos rapidamente se viraram. Rápido! Vamos sair daqui! Riet obedeceu. Eles começaram a correr de onde vieram, mas era tarde demais. Haviam acordado o dono do local. Antes que eles pudessem chegar até o portão do depósito, um animal gigante passou voando por suas cabeças, pousando ferozmente em frente ao portão e ficando com o corpo de lado e suas cabeças viradas na direção deles. Riet e os paladinos olharam desesperados para aquele animal. Era um enorme quimera. Eles viam a morte diante deles e não tiveram outra opção. Teriam que tentar enfrentar aquele ser mitológico. O quimera tinha aproximadamente 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Seu corpo e sua cabeça central eram de um leão. No meio da cabeça do leão havia uma esmeralda vermelha lapidada em formato de um diamante. Ao lado direito da cabeça de leão havia uma cabeça de bode, e do lado esquerdo, a cabeça de uma águia. Próximo aos ombros dianteiros, 2 enormes asas de águia que estavam estiradas para o alto. As garras de suas patas eram longas e o rabo parecia uma cobra, terminando em uma ponta afiada semelhante a uma lança triangular. Eles haviam acordado aquele quimera que, nervoso, soltou um forte rugido de leão e, devagar, se virou para os 3 e caminhou ameaçadoramente em direção a eles. Riet olhou rapidamente para os 2 paladinos, que já estavam com seus escudos e espadas preparados para enfrentar o animal. O quimera começou a correr. Riet deu alguns passos para trás, tentando criar coragem e pensando em como iria lutar contra aquilo. O quimera passou entre os 2 paladinos que se defenderam com seus escudos, sofrendo um forte impacto, jogando-os um para cada lado, causando um forte estrondo quando suas armaduras foram com força de encontro ao chão. O quimera vinha em direção de Riet. Parecia que aquele animal tinha um alvo certo. Não estava ali para defender o local, e sim para matar Riet. Riet deu mais alguns passos para trás, analisando os movimentos do quimera, que seguia em alta velocidade. Quando estava bem próximo, Riet saltou com uma acrobacia para o lado, e com suas espadas já desembainhadas acertou a parte superior da pata do animal, causando uma ferida leve na pele dura dele. O animal parecia nem ligar para o ataque de Riet. Ainda no alto, Riet via a cabeça grande do bode em sua direção. Com uma das espadas, apontou para a cabeçada inevitável que vinha contra o seu corpo. A espada acertou um casco duro que ficava entre os chifres do bode, não tendo força para perfurar. Com o impacto, sua espada foi lançada para longe, e uma forte cabeçada acertou em cheio o peito de Riet, jogando-o contra a parede na lateral do depósito. O seu corpo bateu com força na parede e ele sentiu como se os seus órgãos estivessem sendo jogados para fora. Seu corpo deslizou pela parede até tocar o chão. Riet caiu de lado, atordoado com a pancada forte. Seus braços e pernas estavam formigando e a dor estava espalhada pelo seu corpo. Após a cabeçada, o quimera virou-se novamente em direção a Riet. Ele ainda não conseguia se mover direito e muito menos se levantar. Riet olhava nos olhos do leão, que estava furioso, e com uma bufada soltou fogo pelas narinas, enquanto ficava em posição de ataque. Mas, antes que ele disparasse em direção a Riet, os paladinos interromperam seu ataque, chamando sua atenção. Riet via Marco no centro do depósito. Uma aura branca iluminava o contorno do corpo do paladino. Seus olhos estavam brilhantes como uma luz clara. Ele estava conjurando uma magia. O quimera virou em direção ao paladino, apoiando suas patas dianteiras para frente e as traseiras semidobradas para trás, para segurar o tranco de seu próximo ataque. A cabeça da águia inclinou-se para trás como se estivesse puxando ar, e momentos depois jogou seu bico para frente, soltando um grito forte e ensurdecedor. Riet tampou seus ouvidos. Ondas sonoras se formavam diante do animal para atingir Marco. Antes de ser atingido, Marco bateu com a ponta da sua espada e a parte inferior de seu escudo no chão. O impacto forte rachou o chão em volta de suas armas. Uma luz branca saiu do chão para o alto, formando um desenho de um escudo gigante de luz. As ondas sonoras entraram em contato com a magia do paladino, que se apoiava com força no chão, tentando não sair do lugar.
mas seu corpo, junto com suas armas, foi arrastado alguns centímetros para trás, riscando o chão. Porém, o escudo branco suportou as ondas sonoras do Quimera. Assim que terminaram, a energia acumulada no escudo voltou em direção ao Quimera, partindo o escudo mágico em pedaços, e as ondas voltaram para o animal seguidas de uma forte luz. Riet teve que fechar seus olhos de tão forte que era aquela claridade. As ondas de luz acertaram o Quimera. A cabeça de águia soltou um grito para cima de incômodo, e a luz se esvaiu. O Quimera passou alguns segundos com os olhos fechados, e ao abri-los partiu em um voo de encontro com Marco. Riet estava com dor nas costas, mas não havia quebrado nada em seu corpo. Estava recobrando seus movimentos e se levantou. O Quimera pousou diante de Marco, e a águia o atacou. Ele ainda estava em posição defensiva e se protegeu com seu enorme escudo. O bico da águia acertou a parte superior de seu escudo. Fechando seu bico na borda do escudo, a águia o levantou. Marco teve que soltar seu escudo para não ser suspenso pelo animal, que balançou a cabeça jogando seu escudo para bem longe. Riet se levantou e andou até o meio do corredor. O Quimera estava de costas para Riet, que viu o ataque do animal contra Marco. A cabeça do leão atacou com sua boca, fechando seus dentes no meio do tronco do paladino, que não conseguiu atacar com sua espada antes da abocanhada. A cabeça do leão levantou, retirando o paladino do chão. As suas asas abriram, enquanto a cabeça do leão balançava Marco de um lado para outro. Ao lado deles, em cima de uma das balistas, Davi estava com sua espada brilhando, estirada para cima. Enquanto Marco estava lutando contra o Quimera, o paladino Davi estava subindo na balista. Davi saltou, jogando com toda a sua força a espada para baixo. Enquanto caía ao lado do Quimera, a sua espada soltou uma forte luz branca ao tocar no animal, cortando fora a asa direita dele. As 3 cabeças soltaram um forte grito de dor, e a cabeça de leão, ao gritar, soltou o corpo de Marco, que caiu no chão. A armadura dos paladinos era extremamente forte, mas Marco estava sangrando. O leão não havia atravessado seus dentes completamente em seu corpo por causa da armadura, mas havia conseguido perfurar o suficiente para atingir a pele de Marco, que se movia, tentando se levantar. O rabo do Quimera enlaçou o tronco de Davi, que acabara de cair de joelhos no chão. Ao ser enlaçado, o Quimera levantou Davi e o jogou para trás, que caiu de costas no chão. E o Quimera logo se virou para ele. Davi estava deitado a poucos metros do bicho. Riet olhou para os lados, tentando encontrar uma forma de derrotar aquele enorme animal. Ele precisava fazer algo, ou seria o fim deles. Os paladinos não iam resistir por muito mais tempo. Riet olhou para as balistas. Uma delas estava carregada e preparada. Ele precisava agora pensar em um jeito de mirar a balista no animal e ativá-la. Riet preparou a única espada que ainda estava em suas mãos. Mirando no animal, chamou sua atenção, soltando um assobio longo. Sua fera maldita, vem aqui. É a mim que você quer e não a eles. Venha me pegar, seu bicho insignificante. O Quimera virou o olhar das 3 cabeças em direção a Riet. Parecia que o bicho havia ficado mais nervoso ainda, parecendo até ter entendido o que ele falava. Enquanto Quimera o olhava, Riet correu em sua direção e, quando estava mais próximo, arremessou com força sua espada, acertando um dos olhos do leão. A espada encravou por completo dentro do olho do animal, que soltou um rugido forte. A cabeça da águia retirou a espada com seu bico, e o Quimera correu com a cabeça de bode apontada para frente. Riet continuou correndo contra o animal, jogando seu corpo no chão e escorregando por baixo da cabeça do bode. O Quimera passou com tudo por cima de Riet, e ao tentar parar, o animal foi escorregando pelo chão, batendo a lateral de seu corpo nas grades da lareira e fazendo o depósito tremer. Algumas pedras e farelos caíram sobre o bicho, que em seguida foi ao chão com o impacto sofrido contra a parede. Ele estava tonto e suas cabeças balançavam, tentando reequilibrar os seus sentidos. Riet correu até Marco. Davi havia levantado e se aproximou ao lado de Riet. Marco estava ferido, mas ainda tinha condições de continuar. Riet chamou a atenção dos dois para explicar sua estratégia. Tenho uma ideia, e preciso da ajuda de vocês para conseguir vencer este animal. Prestem atenção, aquela balista está carregada e armada.
Preciso que vocês a virem em direção à lareira. Enquanto isso, vou tentar distrair o animal. Quando estiverem prontos, me avisem. Eu irei atraí-lo para a balista e vocês o acionam quando ele estiver na mira. Vocês conseguem mover aquela balista? Eles olharam para Riet atentamente e sorriram para ele. Iremos tentar. Deve ser bem pesada, mas acho que nós dois juntos conseguimos movê-la. Riet pegou 2 de suas adagas e virou de costas para os paladinos. Ok, então sejam rápidos, pois o bicho já está levantando. Riet andou em direção ao Quimera, enquanto os paladinos foram para trás da balista, e devagar começaram a virá-la. Era extremamente pesada, mas os paladinos tinham uma força descomunal. O Quimera estava de pé novamente, e se virou contra Riet. Sua asa cortada sangrava muito, e o animal parecia ter perdido um pouco de suas forças. A cabeça de leão estava com um olho que havia sido atingido fechado, e com sangue escorrendo por ele. Lentamente, o Quimera andou em direção a Riet, que ficou parado esperando a fera chegar perto. Quando estava bem próximo, Riet olhou para trás. Os paladinos ainda não estavam prontos. O Quimera atacou Riet com a ponta de seu rabo e depois com suas patas. Riet, com muita habilidade, foi se esquivando e tentando manter o animal perto do local. Os paladinos soltaram um som com suas vozes, um som grave, como se cantassem uma canção. A balista estava pronta. Eles ficaram embaixo dela e ao lado da corda que sustentava a grande flecha de madeira, esticada para trás. Riet agilmente subiu até o topo da balista, ficando sobre a armação acima da grande flecha, e arremessou suas adagas contra o Quimera. Uma acertou na parte superior do focinho do bode, ficando encravada, e a outra acertou o bico da águia. A adaga bateu e caiu no chão. O bicho se irritou novamente com o ataque de Riet e foi com tudo para cima dele. O Quimera apoiou suas patas dianteiras na balista e Riet ordenou: Agora, ativem a balista! Os paladinos deram espadadas na corda, mas ela era grossa e não conseguiram cortar nos primeiros golpes. Eles continuaram tentando cortá-la. O animal estava em frente a Riet. Seu corpo suspenso apoiado na balista deixava o Quimera ainda maior. A cabeça de águia atacou Riet, que não teve escolha e pulou para o lado, passando por cima do bico do animal e saindo de cima da balista. O bico da águia acertou a armação, quebrando a madeira ao meio. Riet caiu desajeitado no chão por conta da altura em que estava. A cabeça de águia olhou para o lado, mas antes de conseguir descer, os paladinos cortaram a grossa corda, ativando a balista. A grande flecha de madeira acertou com força o meio do peito do Quimera, jogando o animal contra a parede acima da lareira. Ao bater na parede, a flecha atravessou o corpo do Quimera e a parede também. O animal caiu no chão e em seguida a parede desmoronou em cima dele, destruindo e apagando o fogo da lareira. Parte da parede veio abaixo, abalando parte da estrutura superior também. As paredes laterais racharam, mas os pilares continuaram sustentando o restante do depósito. Muitas pedras caíram sobre o Quimera, ficando de fora apenas a sua cabeça de leão. Eles haviam derrotado aquele ser mitológico e mal acreditavam no sucesso daquele plano. Recolheram seus equipamentos que estavam espalhados pelo chão. Marco retirou sua armadura. Seu corpo estava perfurado com as marcas dos dentes do leão, mas não ficou tão profundo, porém estava perdendo sangue. Davi ficou ao lado dele, se ajoelhou e começou a rezar, da mesma maneira como fez quando curou Brandon. Riet, após recolher suas armas, se aproximou da cabeça de leão com sua adaga e retirou a enorme esmeralda vermelha. Esta será a minha recompensa. Ele ficou de joelhos diante do animal e tocou com a palma de sua mão o nariz do leão. Me perdoe, é uma pena ter que matar um animal tão belo quanto você. Mas a sua hora chegou. Siga em paz. Riet fechou o olho e rezou para aquele animal. Estava exausto e com fome, mas eles não poderiam parar agora. Davi havia cicatrizado as feridas de Marco com sua magia. Enquanto eles caminhavam para perto de Riet, todos ouviam os sons da grande guerra que estava acontecendo ao lado de fora daquele salão. Sons de espadas e de gritos ferozes.
Eles olharam para cima dos escombros e começaram a subir pela parede, destruída. Sabiam que o pior ainda estava por vir. O Quimera era apenas o começo.